Um magnífico castelo imponente que se eleva sobre uma multidão de pessoas reunidas do lado de fora. A protagonista feminina, a princesa Arne, desce as escadas, tornando-se claro que ela está prestes a entrar em um casamento arranjado com um homem que ela nunca conheceu. Os espectadores ficam impressionados com sua beleza e não conseguem deixar de elogiar sua aparência. No entanto, apesar dos elogios, a princesa Arne parece visivelmente nervosa, pois está prestes a conhecer seu supostamente grande marido, sem saber o que esperar. De repente, a princesa Arne para em suas trilhas e seus olhos se arregalam de choque. Ela é recebida por seu marido, Cassian, o arquiduque de Terum Eugene, que se apresenta com respeito e diz que finalmente se encontraram novamente. A protagonista Arne olha para ele incrédula, todo o seu corpo tremendo com a realização de que foi enganada. Ela imediatamente se arrepende de concordar com o casamento, marcando o início de seu relacionamento conturbado. Cerca de 3 meses atrás, vários nobres se reuniram na festa anual do Império Ocidental. A princesa Arne espiava pela janela e via as pessoas interagindo felizes umas com as outras, enquanto o guarda noturno ainda não a havia notado. Ela se sente mal, pois havia bebido com os cavaleiros na noite anterior. Ela quer pular a festa, mas não pode, já que sua mãe a ameaçou naquela manhã, dizendo que a mataria se ela não comparecesse à festa. Arne pondera a ideia de se apresentar ao imperador e lidar com sua ressaca mais tarde, mas de repente ouve algumas pessoas falando sobre sua ausência na festa. Ela se sente como se estivesse sangrando metaforicamente quando mencionam que a duquesa a está procurando e está muito zangada. As pessoas expressam sua preocupação por Arne e se perguntam o que acontecerá com ela. Arne imagina sua mãe a perseguindo em um cavalo indomado, furiosa com ela. Ela sabe que será enviada direto para o inferno se encontrar sua mãe agora, então decide se encontrar secretamente com o imperador primeiro e depois se esconder de sua mãe. Ela também elabora um plano para dizer à mãe para perguntar ao imperador se ela estava lá ou não. Arne desliza contra a parede do castelo e avista outro prédio dentro do castelo. Ela acha que o imperador está no 3º andar e pula rapidamente em direção ao prédio. Quando Arne pousa na varanda, um homem de cabelos prateados nota sua presença. Arne olha para cima e encontra Kaisen a encarando surpreso. Kaisen está usando uma máscara e está vestido como um cavalheiro. Kaisen pergunta a Arne quem ela é, mas Arne está perdida em seus próprios pensamentos. Ela também se pergunta quem ele é, mas rapidamente volta à realidade, percebendo que não tem tempo para isso. Ela o ignora e pula para longe dele. Kaisen fica surpreso com seu desaparecimento repentino e em breve seus cavaleiros aparecem. Eles lhe perguntam se ele ouviu algo e se ele está bem. Kaisen se vira para vê-los e os tranquiliza que não foi nada. Ele sorri e diz a eles que foi apenas um pequeno gato ladrão fofo. Enquanto isso, Arne franze a testa e se pergunta quem é o homem, mas ela ignora, achando que sua identidade não tem nada a ver com a situação. Ela espreita pela janela no 3º andar e encontra o corredor vazio. Felizmente, Anur entra e segue em direção às portas que levam à festa. Ela nota uma máscara abandonada e a coloca rapidamente. Logo, uma mulher aparece e olha para a mesa para encontrar sua máscara desaparecida. Ela pergunta onde está a máscara, após o que Arne discretamente se afasta. Ela percebe que o Supremo Imperador do Império Ocidental já chegou, ele está cercado por vários nobres que o cumprimentam com respeito. O imperador também era superior de Arne, Shikri, e seu tio. Conforme ela se aproxima dele, ela nota sua mãe e fica chocada. Sua mãe era a duquesa de Briita. O rosto da duquesa mostrava claramente fúria quando ela perguntou a uma mulher, Miriam, se tinha visto sua filha. Vendo sua mãe, Arne corre rapidamente. Miriam pergunta à duquesa se a razão pela qual ela não consegue encontrar Arne é porque eles estão em uma festa de máscaras. A duquesa ri amargamente e informa Miriam que tem certeza de que sua filha nem sabe que é uma festa de máscaras. Ela aparece no lado da sala onde Anur está, e parece que a duquesa a notou. Ela pede a Miriam que vá na direção dela. Conforme ela se aproxima, o corpo inteiro de Arne treme de medo de ser pega. Ela fecha os olhos, mas, nesse momento, ouve uma voz a chamando de um gato ladrão. Ela abre os olhos e vê o mesmo homem de cabelos prateados parado perto dela, cobrindo-a com sua capa vermelha. Ela o olha surpresa e pergunta se ele é o homem que ela viu antes. Mas Kaisen coloca o dedo nos lábios, pedindo que ela fique quieta. A duquesa aparece ao lado deles e pede desculpas por incomodá-los. Ela está prestes a perguntar quem é a parceira de Kaisen, mas ele diz que ela é tímida. A duquesa ri educadamente e diz a eles para aproveitarem seu encontro. Ela sai com Miriam. Arne suspira aliviada por não ter sido pega por sua mãe. Ela se vira para Kaisen e se pergunta se ele realmente a ajudou de propósito. Kaisen pergunta se ela encontrou o que estava procurando, ao que Arne pergunta o que ela estava procurando. Ele diz a ela que ela é uma convidada não convidada.
Arne fica perplexa com sua falta de conhecimento e pensa em como será difícil explicar isso para ele. Arne então pergunta por que ele está deixando ela ficar, se sabe que ela não foi convidada. Kaizen sorri para ela e diz que estava apenas curioso. Isso faz Arne corar, enquanto se pergunta quem é esse homem. Ela pensa que ele deve ser estrangeiro, já que não a reconhece. Ele continua dizendo que é um homem cujo interesse foi despertado por um gato ladrão. Ela cruza os braços e pergunta se ele a chamou de um gato ladrão só porque ela pulou sobre a grade. Kaizen ri de sua pergunta. Antes que Arne pudesse dizer mais alguma coisa, ela sente que vai vomitar e decide sair. Ela agradece a Kaizen por ajudá-la e promete pagar sua dívida. Ela tira seu distintivo de seu traje e o entrega a ele, depois se vira rapidamente para sair. Quando Arne saiu, Kaizen sorri enquanto olha para o distintivo. Ele se aproximou dele e perguntou o que era. Kaizen respondeu que não estava certo, mas que provavelmente era um tesouro de gato. O homem ficou surpreso ao ver Kaizen de bom humor. Kaizen perguntou o que estava acontecendo, alertando o homem. O homem disse a ele que o imperador estava procurando por ele. Kaizen fez uma pausa por um momento e depois comentou que iria. O Império Ocidental era mais abundante e rico do que o Império do Norte, de onde Kaizen vinha. Isso só era possível por causa de uma única pessoa, o mestre de espadas de Rogosa. Em toda a história, existem apenas cerca de 100 humanos que atingiram o status de mestre de espadas. A maioria deles vinha do Império Ocidental e sempre salvava o Império da destruição. O Imperador e Kaizen estavam sentados, tomando chá. Kaizen queria conhecer o mestre de espadas pessoalmente, a quem todos elogiavam. O Imperador do Ocidente riu e disse a ele que o mestre de espadas nunca se mostrava, mesmo que ele fosse o único que o estivesse procurando. Kaizen colocou o chá de lado e observou que o mestre de espadas facilmente ignorava as ordens do Imperador. O Imperador continuou dizendo que também gostava de se gabar dele, mas não podia fazer nada. No entanto, na realidade, o Imperador sabia muito bem quem era o mestre de espadas. Era a princesa Nur. Ele não podia contar a Kaizen sobre isso, pois tinha medo da duquesa. Se o fato de que a Nur era mestra de espadas se tornasse conhecido em países estrangeiros, ele certamente seria repreendido pela duquesa. Como resultado, a duquesa diria que ele estava impedindo que sua filha se casasse. Ele até conseguia visualizar mentalmente o rosto assustador da duquesa. De repente, Kaizen ouve uma voz vindo da varanda abaixo e vê a duquesa liderando a Nur pelo braço, com raiva. A Nur estava gritando de dor enquanto a duquesa não prestava atenção nela e a chamava de menina travessa. Kaizen sorri ao vê-los, pensando que ela finalmente foi pega. O imperador nota o repentino desinteresse de Kaizen e continua falando sobre o casamento entre seus impérios. Ele pergunta a Kaizen se ele encontrou alguém de quem gostou. Ele diz a Kaizen que o plano era hospedar algumas festas nos próximos dias para encontrar alguém adequado para Kaizen se casar, e em troca, isso poderia fortalecer a amizade entre os impérios do Norte e do Ocidente. O imperador garante a ele que qualquer mulher serviria, então ele deveria se sentir à vontade para dizer a ele. Kaizen toma um gole de chá e diz que não estava certo. Não importava para Kaizen quem fosse, desde que ela se encaixasse nos padrões, mas quanto mais interessante fosse, melhor. De repente, ele se lembra de seu encontro anterior com a Nur e de como ela prometeu pagar sua dívida. Kaizen sorri e mostra ao imperador o distintivo de Anur. Ele diz a ele que quer essa dama. A boca do imperador se abre em choque quando ele percebe que é o distintivo de Anur. A verdadeira identidade de Anur era a de uma heroína neste país. Ela era a líder dos Cavaleiros do Dragão Dourado, reverenciada por todos. Ela não era nada menos que a capitã dos Cavaleiros do Dragão Dourado, a mestra de espadas que todos admiravam. No entanto, em casa, ela era apenas uma filha irritante que ainda não havia se casado. Arne é trazida de volta à realidade quando sua mãe a chama. No entanto, ela começa a notar uma janela pela qual poderia pular. Enquanto isso, sua mãe está ocupada repreendendo. Ela diz a Nur que as mulheres jovens da idade dela já estão se casando e se apaixonando. Ela menciona o exemplo de Ariel, que está prestes a se casar com um conde de um país vizinho. Apesar dos constantes sermões de sua mãe, a Nur está decidida a não se casar. A duquesa então pergunta se ela sabe como as pessoas a chamam. A Nur afirma incorretamente que é uma heroína e mestra de espadas, mas quando a Nur pergunta se a chamam de cachorra louca do Império, sua mãe fica chateada. A duquesa informa a Nur que, de fato, a chamam de cachorra louca do Império. Ela comenta que, mesmo que tentem propor um casamento, a Nur espanca todos os homens até quase a morte, causando muitos problemas. Isso faz com que a Nur respire fundo com orgulho e se refira a esses homens como fracos. A reação dela faz com que sua mãe a esbofeteie nas costas com tanta força que até mesmo uma mestra de espadas sente a dor.
A duquesa se senta em uma cadeira e diz a Nur que só quer que ela receba amor. A Nur massageia seus ombros rígidos e pergunta se o amor é tudo que define a felicidade de uma mulher. A duquesa explica a Nur que todos encontram a felicidade em coisas diferentes. Ela diz que, se viver a vida como está agora traz felicidade, ela deve continuar assim. No entanto, ela expressa sua preocupação de que sua filha nem esteja tentando namorar. A Nur fica pensativa ao digerir os conselhos de sua mãe sobre namoro. A duquesa então informa a Nur de que o imperador está preocupado com ela e decidiu encontrar um parceiro de casamento adequado para ela. Suas palavras surpreendem a Nur e a deixam sem palavras. A duquesa também lhe diz que há rumores sobre esse homem no norte, que ele é o melhor candidato a marido. A Nur fica furiosa e pergunta à mãe se ela está mesmo considerando casá-la com uma terra estrangeira. Sua mãe afirma que sim, porque não há homem neste império que queira se casar com ela. A Nur fica ainda mais zangada e pergunta por que ela deveria namorar um cara que nem conhece. Mas a duquesa pergunta se ela vai se casar com qualquer um se eles não fizerem isso. Isso faz a Nur hesitar, indicando a vitória da duquesa. A duquesa sorri e pede a Nur para conhecer o homem primeiro, conhecê-lo de verdade, e depois decidir. Ela acrescenta que dizem que ele é muito bonito. A Nur fica sombria com isso, e a duquesa pergunta brincalhona se ela não quer que seu marido seja bonito. Isso faz a Nur corar e dizer zangada que não vai conhecer ninguém. No entanto, cerca de 3 dias depois, sua mãe a lembra de que é uma proposta de casamento perfeita. Uma semana depois, a duquesa também fala sobre a respeitável família do homem e a probabilidade de ele ser um bom parceiro. A Nur tenta ignorar sua mãe, mas cerca de 2 semanas depois, sua mãe a chantageia dizendo que é o último desejo dela. Finalmente, a Nur desiste e concorda em se encontrar com o pretendente. No dia do encontro, Arne se arruma completamente. Sua mente está cheia de pensamentos. Ela pensa até mesmo em se casar com um estrangeiro, apesar de ainda não ter se casado. No entanto, casar com um estrangeiro arriscaria sua liberdade. Ela sabe que não tem escolha a não ser encontrá-lo agora. Quando a duquesa nota sua filha, ela exclama felicidade e elogia Arne por estar bonita. A pele de Anur fica vermelha com o elogio. Ela considera a ideia de fazer o outro lado rejeitá-la, virando a situação. O local da reunião pertence à família real e ocorrerá em uma sala de estar. Um servo guia Arne e sua mãe até o local. Arne pergunta à empregada se sua mãe estará presente também, e ela responde que sua mãe estará lá com seu pai e o imperador. Arne fica sombria, pensando em como seria ser rejeitada na presença de todos, o que seria equivalente a suicídio. Enquanto sua mãe conversa com a empregada sobre a bela decoração interior, Arne percebe uma janela e decide que pode simplesmente escapar por ela. Sua mãe olha para ela com olhos arregalados, mas Arne tenta esconder sua verdadeira expressão na frente da empregada balançando seu leque de papel sobre a boca. Logo Arne está do lado de fora, deixando sua mãe furiosa. Ela vê uma carruagem se aproximando e corre em direção a ela, pensando que a sorte está a seu favor. Ela decide pegar emprestado a carruagem por um tempo. Quando ela abre a porta da carruagem, encontra Cassian dentro. Ambos se olham surpresos. Cassian pergunta se ela está vagando novamente, como um gato ladrão. Arne percebe que ele é o mesmo cara que conheceu na festa. Cassian confirma sua identidade acenando com a cabeça e sorrindo para ela. De repente, uma voz surge ao longe, era sua mãe. Arne rapidamente pula na carruagem, enquanto Cassian olha para ela com diversão. Arne pede a carruagem para partir, e Cassian comenta que ela parece uma nobre fugindo de um casamento arranjado. Ele a assegura de que ela pode usar a carruagem. Arne fica confusa e não entende o que ele está tentando dizer. Ela se pergunta por que ele a está ajudando tanto desde o último encontro e se ele sabia sua verdadeira identidade. Ela começa a olhar desconfiada para ele, pensando se ele é um vigarista que está ajudando-a apenas para obter uma recompensa. Ao ver a expressão séria de Arne, Cassian fica surpreso. No entanto, ele sorri para ela e garante que não quer nada em troca. Arne limpa a garganta de forma constrangedora enquanto debate se deve ou não pedir ajuda. De repente, ela fica regalada e pede a Cassian para ser seu amante por um dia, se ele realmente quiser ajudá-la. Cassian sorri para ela e concorda. A carruagem começa a se mover, e eles partem pelas ruas locais. Arne olha para fora e pergunta a Cassian para onde estão indo. Cassian diz a ela que estão indo em um encontro, o que a surpreende. Cassian sorri e pergunta se ela não queria que ele fosse seu amante, ao que Arne confirma. Cassian continua sorrindo e diz a Arne que eles estão indo em um encontro. Isso deixa Arne olhando para ele, surpresa. Seria melhor se muitas pessoas os vissem como amantes, para que sua mãe ouvisse falar disso e cancelasse o casamento. A ideia de Cassian de repente se encaixa na mente de Arne, e ela percebe que toda a atuação foi apenas para anular o casamento.
Cassian sorri diante da empolgação de Arne e informa que agora é hora de eles descerem. Eles se sentam em uma loja de sobremesas, e Cassian lhe apresenta uma sobremesa famosa. Arne a examina de perto, pois um campo de batalha sempre foi mais importante para ela do que uma sobremesa. Cassian nota algumas garotas cochichando sobre Arne e as ouve chamando de seu belo amante. As garotas também consideram pedir a Arne para apresentá-las a ele, fazendo o rosto de Cassian ficar sério. Arne dá uma mordida na sobremesa e acha deliciosa. Ao ver um pedaço de creme em seu rosto, Cassian estende a mão e limpa. Isso deixa Arne chocada. Cassian continua lambendo o creme e comenta que é tão delicioso quanto dizem. Ele sorri e explica a Arne que foi a maneira mais rápida de se tornar conhecido como amante de alguém. As mulheres presentes na loja de sobremesas olham para eles com surpresa. Arne segura o garfo com força, com a boca aberta de choque. Ela acha Cassian louco. Quando eles retornam, Arne agradece a Cassian por sua ajuda. Ela mentalmente ri ao pensar como o encontro superou suas expectativas, já que agora haverá rumores de que ela está saindo com um cara, e seu casamento será definitivamente anulado. Cassian sorri e lembra a ela que ela lhe deve muito. Ele então pergunta se ela realmente odeia tanto se casar. Arne diz a ele que seus pais haviam arranjado isso para ela. Além disso, o arquiduque ocupava uma posição que lhe permitiria se casar mais de uma vez. Ela pediu conselhos à sua irmã casada, que disse que algo devia estar errado com ele ou que ele deveria ter uma amante. Arne confessa ainda mais a Cassian que o que mais a preocupa é a ideia de ir para o exterior e viver com estrangeiros. Foi a primeira vez que Cassian a tratou como um incômodo, e ela diz que seus desejos se tornaram realidade. Enquanto isso, os rumores sobre Arun ter um amante muito bonito se espalham como fogo selvagem, fazendo Arne ter certeza de que o casamento seria anulado. Mas isso não acontece. Em vez disso, sua mãe a tranquiliza, dizendo que ela pode se casar com seu amante secreto se quiser. Ela diz a Arne que não está zangada por ela ter fugido e a aconselha a ignorar os escândalos. Suas palavras fazem Arne suar profusamente. A duquesa continua dizendo que ela não quer nada extravagante e que está tudo bem desde que Arne se case. Isso surpreende Arne, e ela decide responder à sua mãe de maneira direta. Ela confessa que não quer se casar. A duquesa fica chocada com as palavras de sua filha e calmamente se senta, oferecendo a Arne um acordo. Ela calmamente pede a Arne que se case por 3 meses, e se ela não gostar do parceiro, poderá se divorciar. Ela pede a Arne que leve uma vida tranquila por esses 3 meses. Se, após todo esse esforço, Arne ainda não gostar, a duquesa promete que não a obrigará a se casar novamente. Arne concorda instantaneamente, confiante de que pode suportar o casamento por pelo menos 3 meses. Sua mãe continua explicando que ela não pode bater ou matar ninguém, ou simplesmente explodir com eles. Arne sorri e promete à sua mãe que vai tentar. No entanto, secretamente, ela está pensando em matar seu parceiro para voltar para casa. O casamento de Arun é então finalizado. A notícia de seu casamento levanta o ânimo do Império Ocidental. Todos ficam chocados ao saber que Arun está se casando. Enquanto isso, todos os cavaleiros se reúnem na sala do trono do imperador e protestam contra o casamento de Arne no exterior, alegando que é uma grande perda para as forças militares do império. No entanto, o imperador deixa a decisão para Arne. Ao mesmo tempo, a notícia se espalha pelo Império do Norte também. Todas as mulheres nobres estão arrasadas ao saber do casamento de Cassian. Cassian é tanto o filho do imperador quanto o segundo na linha do trono. Em termos de casamento, ele é o homem que todos escolheriam em vez do príncipe herdeiro, pois a sociedade o escolheu como número 1. Agora, o objeto de desejo de muitas jovens foi ocupado. Novos tempos se aproximam para o Império do Norte. Cassian, que está envolvido na situação, permanece calmo enquanto escreve em um pedaço de papel em seu escritório. Ele pergunta ao seu assistente se há algo mais a relatar. O assistente diz a ele que não há nada. Cassian fecha os olhos e lembra da reação do imperador Chikorion IV quando ele lhe disse que queria se casar com Arne. Enquanto Cassian fica batendo a caneta repetidamente na mesa, o assistente confessa que há algo que o preocupa. O tom preocupado do assistente chama a atenção de Cassian, e ele pergunta o que é. O assistente diz a Cassian que um grande encrenqueiro reside no Ducado de Bray, conhecido como o Cão Louco do Império. Ele continua dizendo que foi difícil obter informações sobre o Duque de Bray, mas parece que sua identidade está ligada ao Cão Louco. O assistente ainda diz que ouviu dizer que o cão mata quem disser algo errado. Cassian coloca a mão na cabeça enquanto pensa em como Arne tem um membro da família tão violento e se isso é a razão pela qual ela se tornou uma menina. Ele sorri com o pensamento dela, mas é trazido de volta à realidade quando o assistente informa que o dirigível está prestes a chegar. Cassian se levanta para sair em direção ao dirigível, pensando em como Arne fará uma expressão engraçada se o ver novamente.
Enquanto isso, a babá de Arnie informa que o dirigível está prestes a chegar. Arnie acena desinteressadamente. A babá continua falando, aconselhando Arnie a falar gentilmente, ser educada e sorrir. Isso faz Arnie refletir sobre o que sua babá estaria pensando. A babá de Arnie chora enquanto Arnie se prepara e todos os momentos deles juntos começam a fazer sentido para ela. Ela se vira rapidamente e se afasta. Ela informa a babá que deseja voltar, surpreendendo-a. Cassian dá um passo à frente e se aproxima dela, sussurrando no ouvido de Arnie, lembrando-a de sua obrigação de pagar sua dívida. Isso deixa a nova garota furiosa, e ela olha para Cassian de repente. A babá grita para tratar a princesa como um vidro, pois ela é muito frágil. Arnie fica atônita e sem palavras após ouvir as palavras da babá. Mais tarde, a empregada começa a procurar a nova garota, pois ela tinha se afastado novamente. Enquanto isso, Arnie estava escondida em uma árvore. Cassian podia vê-la de uma janela e riu, imaginando como ela subiu na árvore. Para ele, parecia que estava adotando um gato, não uma esposa. Arnie imediatamente sente alguém a observando e olha para a mansão, mas não encontra ninguém lá. Ela desce e as empregadas a ouvem imediatamente. Ela se esconde atrás de uma árvore enquanto as empregadas fogem na outra direção. Em breve, Cassian se aproxima dela por trás, assustando-a. Ela se vira e pergunta a ele quanto tempo ele esteve lá parado, confusa por não ter visto nenhum sinal de sua aproximação. Ele diz a ela que acabou de chegar. Anur olha para ele, se perguntando se Cassian a viu saltar da árvore. Cassian aproveita essa oportunidade para provocá-la e pergunta a Arnie se ela realmente gostava tanto dele. Arnie fica chocada quando Cassian explica que ela o estava olhando com um olhar penetrante que parecia indicar que ela gostava dele. A nova garota fica sem palavras e tenta encontrar uma explicação, mas falha. Cassian muda de assunto e pergunta a Arnie como ela se sentiu depois de encontrar um parceiro de casamento que ela achava que não seria perfeito. Ela diz a ele que não foi tão ruim quanto ela pensava. Arnie contempla se deve ou não perguntar a ele se ele tem uma amante ou não. O silêncio repentino entre eles faz com que Cassian pergunte a Arnie se ela estava pensando em algo diferente na frente dele. Suas palavras fazem Arnie corar, e ela pergunta a ele onde ele aprendeu tais frases clichês. Ela também lembra a ele que eles ainda não estão casados. Cassian sorri para Arnie e diz a ela que isso acontecerá em breve. Ele pega a mão de Arnie gentilmente e a beija, dizendo a ela que é tarde demais para ela fugir por enquanto. Os acontecimentos no castelo de Tarumyujin estavam mais animados do que nunca. Empregadas e outros criados corriam por todos os lados tentando fazer as coisas rapidamente e com precisão. Havia apenas uma razão para isso. Hoje é o dia do casamento do dono do castelo. A babá de Arnie chora enquanto a nova garota se prepara para o grande dia. Ela chama a duquesa para ver isso, mas Arnie lembra a ela que ela ainda está viva. Sua mãe, que podia ser vista em uma bola de cristal, também afirma que está muito viva. A duquesa confessa que deseja comparecer ao casamento de sua filha pessoalmente, mas Arnie diz a ela que ainda pode ver tudo através da bola de cristal. Ela informa a Arnie que o tio dela, o imperador, foi ao Império do Norte para comparecer ao casamento pessoalmente. Isso chocou Anur, pois ela tem certeza de que será divorciada, mas lidar com as consequências será difícil para ela. Logo, Anur está pronta para ser uma noiva. As empregadas elogiam excessivamente a sua beleza, mas tudo que Anur pode pensar é na ideia de viver em um casamento sem amor. A duquesa parabeniza Anur por ganhar uma nova família, fazendo-a perceber que ela está fazendo isso pela felicidade de sua mãe. Enquanto isso, uma multidão de nobres se reúne dentro do salão de casamento. O assistente de Cassian se pergunta o que está acontecendo, pois mesmo que ele tenha conhecido Cassian recentemente, ainda é muito repentino para ele se casar. A multidão está ocupada fofocando sobre a nova noiva, alguns elogiando sua beleza, enquanto outros confirmam sua identidade estrangeira. Em breve, as portas do salão se abrem, e o orador anuncia que a noiva e o noivo estão entrando. Os nobres os olham maravilhados. Anur está ocupada debatendo se este casamento foi realmente a escolha certa. Os dois ficam no palco, de frente um para o outro, enquanto o padre pergunta a eles os seus votos. Primeiro, ele pergunta à noiva se ela jura amar o noivo para sempre. A palavra para sempre assusta Arnie, pois ela pondera se fazer um falso juramento está realmente correto. Quando ela concorda, o padre passa a perguntar a Cassian, que também concorda sem hesitar. O padre então anuncia que eles devem se beijar para selar seu amor eterno. Anuri fica confusa e cora quando Cassian se aproxima dela. Ele a aconselha a fugir agora se ela quiser desistir, pois esta é a sua última chance. Anur lembra a ele de forma mal-humorada que ele disse que era tarde demais para escapar. Cassian sorri e diz a ela que agora é realmente tarde demais. Ele a abraça pela cintura e a beija. O salão de casamento irrompe em sons de aplausos e palmas.
Depois disso, o padre os declara casados. Quando Anur olha para Cassian, ela percebe que este casamento está condenado. Pode ser ou matar ou ser morto. A recepção de casamento causou agitação na cidade de Terunuga. As empregadas correm para devolver Anur ao seu quarto, alegando que não querem cansar ainda mais seus pés. Por outro lado, Anur está ausente devido à superproteção de suas empregadas. Ela se pergunta se está tudo bem ser assim, porque ela não é fraca. Anur lembra daquele beijo de antes, fazendo-a corar e balançar a cabeça furiosamente. Ela decide esquecer isso e entra em seu novo quarto. Ela olha ao redor e encontra o quarto melhor do que ela pensava. É enorme e luxuoso. Anur se senta na cama, decidindo descansar confortavelmente. Agora, ela fecha os olhos cansados e pensa em quanto aconteceu hoje. As empregadas se despedem e desejam-lhe boa noite. De repente, Anur percebe por que desejaram-lhe uma boa noite de forma tão atrevida. Esta é a sua primeira noite com seu marido. Com isso, a vida casada de Anur começa. Que tipo de desafios Anur e Cassie enfrentarão em seu casamento? Anur o aceitará como seu marido e não o matará? Como você acha que Cassian reagirá quando descobrir que Anur é uma mestra de espadas? Arne percebe uma janela e a vê como uma saída de sua situação atual. Ela abre a janela e percebe que é possível escapar por ali. De repente, ela ouve a voz de Cassian perguntando o que ela está fazendo lá. Ela se vira em choque e vê a expressão furiosa de Cassian. Ela fica paralisada, sabendo que foi pega novamente. Cassian repete sua pergunta, fazendo Arne gaguejar. Ela considera se deve fingir desmaiar ou ser honesta com ele. Quando Cassian pergunta novamente, Arne diz a ele que só queria um pouco de ar fresco. Cassian pergunta por que ela queria ar fresco naquela hora e por que estava na janela. Arne fica nervosa, pensando que sua mentira foi descoberta. Cassian a questiona seriamente se ela está tentando se matar. Arne não estava esperando por isso e fica confusa. Ela diz a ele que não estava pensando em morrer ao cair dali. Ela não esclarece a confusão dele, já que não quer contar a verdade sobre como queria evitar a primeira noite. Cassian se aproxima de Arne e estende a mão para ela. Ela pega e sai da janela. Cassian pede a ela para cuidar de sua saúde, deixando Arne nervosa. Ela não consegue encontrar uma desculpa para evitar passar a primeira noite com ele e se pergunta se será a esposa que mata o marido na primeira noite. Quando Arne não responde, Cassian franzir a testa. Ele se lembra quando a babá de Arne o aconselhou a cuidar dela como se fosse de vidro, pois ela era frágil. Ele pega a mão dela e a afasta da janela. Ele sabia que Arne era frágil, mas não sabia que ela estava mentalmente doente a ponto de tentar se suicidar. Por outro lado, Arne está nervosa e decide fingir desmaiar. No entanto, antes que ela tenha a chance de fingir, Cassian a pega nos braços e sorri para ela. Arne fica sobrecarregada, pois não quer passar a primeira noite com um cara que nem conhece. Ela fecha os olhos nervosamente, sem saber o que fazer. No entanto, ao contrário de suas previsões, Cassian a coloca na cama e a cobre com um cobertor. Isso confunde Arne, pois todo o seu corpo fica rígido. Cassian diz a ela para descansar, pois ela deve estar cansada. Arne fica surpresa com o comportamento dele. Ele dá um beijo em sua bochecha e pede a ela para não pensar em nada. Isso faz Arne corar. Quando Cassian sai do quarto, Arne fica aliviada por ter funcionado como ela queria, mas não consegue entender por que se sente tratada como uma criança. Para a nobreza, o casamento é apenas uma ferramenta para trazer prosperidade à família. Essa é a verdadeira cultura do casamento. Portanto, muitas pessoas pensavam que o casamento do arquiduque Terranugem seria desse tipo, até que eles os vissem no banquete de casamento. As pessoas ficaram impressionadas ao ver um casal tão doce e cheio de elogios. Além disso, a arquiduquesa estava ausente do banquete no primeiro dia do casamento, já que suas empregadas superprotetoras a levaram embora. Essa situação incomum fez as pessoas acreditarem ainda mais no amor do arquiduque por ela, aumentando os mal-entendidos. Mas a realidade é bem diferente. Na manhã seguinte, Cassian olha para Arne, que está dormindo em uma árvore. O assistente de Cassian, Alan, olha para ele e se pergunta se ele está apaixonado por Arne. Cassian pergunta a Alan o que significa quando uma noiva recém-casada tenta se suicidar na primeira noite. Alan fica chocado com a pergunta e diz que não tem certeza, mas pode significar que a noiva odeia o casamento a ponto de querer morrer. Cassian suspira e diz que essa é a única razão possível. Alan de repente se lembra de algo e tira um envelope. Ele entrega a Cassian, informando que o segundo príncipe pediu que ele entregasse o convite a ele.
Cassian pega a carta e pergunta se Mackenzie saiu logo depois de entregá-la a ele, ao que Alan concorda com a cabeça. Ele então pergunta a Cassian quando ele vai cumprimentar Sua Majestade, ao que ele responde que o encontrará em breve, de maneira carrancuda. Depois de um tempo, Arne é vista tomando chá e conversando com sua mãe por meio de uma bola de cristal mágico. Sua mãe brinca, perguntando se ela gostou de sua primeira noite, já que foi um bom momento para todos. As palavras da mãe pegam Arne de surpresa, e ela engasga com o chá. Ela promete a si mesma destruir a bola de cristal em breve. Arne fica alerta quando sua mãe lhe diz que seus subordinados a informaram sobre um motim e que os Cavaleiros do Dragão Dourado entraram em greve para pedir seu retorno. Ela diz a Arne que o imperador pediu a ela que detivesse os cavaleiros. Arne fica surpresa com isso. A duquesa continua dizendo que alguns dos cavaleiros já romperam o contato, deixando o imperador muito triste e desapontado. Ela também lembra a Arne de que ela não atendeu à chamada dele. Arne diz a ela que, se o imperador não conseguir contatá-la, ele pode ligar para o tio Sarno. A duquesa pergunta se ela já conheceu o Duque Sarno, ao que Arne mente diz que não, pois está muito ocupada. Na realidade, ela está apenas com preguiça de encontrá-lo. Ela se lembra de que os cavaleiros estão em greve e fica com raiva, imaginando suas reações ao seu casamento. De repente, uma criada chama a Arne. Criada aponta para trás e informa a Arne que vários presentes foram enviados por Cassian. Sua mãe, através da bola de cristal mágica, diz que ele deve ser muito romântico e que gosta de Arne. No entanto, Arne se pergunta se Cassian enviou esses presentes porque ele interpretou erroneamente sua tentativa de suicídio. De repente, Arne sente uma sensação estranha, como se alguém estivesse olhando para ela. Ela vira abruptamente a cabeça na direção da sensação e vê um homem de cabelos vermelhos acenando para ela. Ele sai dos arbustos, e Arne o reconhece como Kraven. Ela fica chocada e se pergunta como ele está aqui em vez do Império Ocidental. Arne coloca a mão na cabeça e faz uma careta. Ela não tinha convidado os cavaleiros para a cerimônia de casamento para esconder sua verdadeira identidade, mas Kraven chegou aqui. Ela se pergunta se ele é real. Kraven começa a acenar novamente e sorri alegremente para ela, fazendo-a perceber que ele é real. Ela decide afastá-lo antes que as pessoas o notem. Enquanto seus servos examinam os presentes à distância, Arne sussurra para Kraven para sair imediatamente. Kraven sorri e sussurra de volta que não quer. Sua desobediência irrita Arne ainda mais. Ela se levanta, decidindo afastá-lo ela mesma. De repente, ela sente uma forte energia vindo de trás dela e franze a testa. Ela se vira para ver quem é, mas seu salto fica preso em seu vestido e ela começa a cair. Ela fecha os olhos, pronta para bater no chão, mas alguém a pega imediatamente. Era Cassian. Ele sorri e pergunta se ela está bem. Arne cora. Ela não conseguia sentir Cassian desde a última vez, o que a faz se perguntar se ele é uma pessoa poderosa. Ela continua a encará-lo, pensando se ele também sabe sobre sua verdadeira identidade como mestra de espadas, já que um mestre pode reconhecer outro mestre. Por outro lado, Cassian sorri para ela, pensando nela como um gato com o pelo eriçado. Ele a coloca de volta de pé e pergunta o que ela estava fazendo. Cassian acena para os servos, indicando que eles podem sair. Eles se curvam em respeito e saem. Cassian então olha para Arne suspeitosamente. Arne ri desconfortavelmente e diz a ele que não estava fazendo nada. Ela fica na frente dos arbustos para evitar que Kraven seja descoberto e distrai Cassian perguntando o que ele está fazendo aqui. Ele ignora a pergunta dela e pergunta se Arne gostou do presente. Arne fica perplexa. Ela então percebe os presentes que ele enviou e se lembra deles. Cassian fica ofendido com a falta de interesse dela nos presentes. Arne se aproxima da pilha de presentes e os acaricia, dizendo a Cassian que os ama. Ela esperava que ele não a suspeitasse, mas Cassian já percebeu sua falta de interesse nos presentes. De repente, Cassian percebe um movimento nos arbustos atrás de Arne, mas ele é distraído por uma voz que o chama de genro. Ele nota a bola de cristal mágico na mesa. Era a duquesa. Arne percebe que sua mãe também está aqui. Cassian imediatamente se curva para a duquesa. A duquesa, em respeito, se apresenta a Cassian. A duquesa elogia sua aparência bonita, constrangendo Arne. Em troca, Cassian também elogia a duquesa, dizendo que Arne é tão bonita quanto ela. Isso faz Arne corar profundamente. A duquesa continua a elogiar seu genro, deixando Arne furiosa. Ela pede à mãe para parar, mas a duquesa continua a elogiar Cassian. Arne,
sabendo que sua mãe não vai parar, desliga abruptamente a bola de cristal mágico. Ela decide se livrar dela mais tarde. Ela se desculpa com Cassian, mas ele a assegura de que sua mãe estava bastante animada. Ouvindo isso, Arnie olha imediatamente para Cassian e levanta as sobrancelhas, surpresa com quão errada foi a impressão dele sobre sua mãe. Ela muda de assunto imediatamente e pergunta por que ele está ali, já que deveria estar trabalhando agora. Cassian ignora sua pergunta novamente e pergunta se Arnie está se sentindo melhor. Arnie fica confusa, mas então percebe que ele está se referindo ao incidente do dia anterior. Cassian pergunta sombriamente se Arnie odeia tanto a ideia de se casar com ele. Arnie o olha, incapaz de encontrar uma solução para resolver esse mal-entendido. Cassian pede a ela que lhe diga por que ela fez isso ontem, para que ele possa ajudá-la. Arnie entra em pânico e assegura a ele que não foi nada e que não sabia o que dizer a ele. Ela contempla contar a verdade, mas sabe que é muito embaraçoso. Ela levanta a mão e explica a ele que o incidente de ontem não foi nada sério, então ele não deveria se importar com isso. Cassian pausa por um momento e reconhece a resposta dela sombriamente. Ele diz a Arnie para se sentir à vontade para falar com ele sobre isso se ela quiser. Arnie olha para baixo e decide contar a verdade. Quando Cassian se vira para sair, ela segura sua manga para detê-lo. Cassian é tocado por esse gesto e olha para Arnie. Cassian hesita e diz a ela que ficou assustada durante a primeira noite deles e tinha planejado fugir. Ouvindo isso, Cassian fica chocado com a ideia de Arnie fugir. Arnie fecha os olhos nervosamente, esperando ver a reação dele. Cassian murmura suas palavras sobre a primeira noite deles sendo tão assustadoras para ela que ela planejou fugir. Ele então começa a rir e chama Arnie de fofa. Seu elogio faz Arnie corar. Ele coloca a mão no ombro dela e sussurra que, se ela não quisesse ser íntima com ele na primeira noite, ele nem mexeria um dedo. Suas palavras tocam Arnie, e ela pergunta se ele está falando sério. Cassian sorri e coloca o dedo nos lábios, dizendo a ela que é um segredo entre eles. Ouvindo isso, Arnie lembra como Cassian era assim quando disse a ela para fazer uso dele também. Suas ofertas parecem suspeitas para Arnie. Além disso, ele age como uma pessoa poderosa. Arnie decide descobrir mais sobre ele, mas por enquanto ela deixa esses pensamentos de lado e sorri para Cassian, já que conseguiu o que queria. Cassian retorna ao seu escritório e ri ao pensar na confissão de Arnie desde a primeira noite deles. Ele não acreditava que ela fosse do tipo que ficaria com medo assim. Alan olha para Cassian e se pergunta por que ele. De repente, Alan está rindo assim, questionando sua sanidade. Ele chama por Cassian, que se vira para encará-lo e pergunta o que está acontecendo. Alan responde depois de um tempo. Cassian chama por ele e Alan se curva em respeito, perguntando se ele quer algo. Cassian, que está escrevendo uma carta, diz a ele que um rato está se escondendo no palácio e ordena que Alan o encontre e o mate. Enquanto isso, de volta ao jardim, a chefe das criadas causou uma comoção. A bola de cristal mágico havia sido destruída e todas as outras criadas se reuniram também. Uma criada comenta que uma pessoa comum não seria capaz de quebrar uma bola mágica encantada como aquela. A chefe das criadas pergunta furiosamente quem fez isso. Enquanto isso, Arnie estava pacificamente bebendo chá. Ela era responsável por quebrar a bola de cristal quando ninguém estava olhando. De repente, ela ouve uma voz pedindo perdão. É uma criada chorando em lágrimas que confessa que estava encarregada e se desculpa por não prestar mais atenção. No entanto, a chefe das criadas a repreende por quebrar algo tão valioso e diz que ela não seria capaz de pagar pela bola mágica, mesmo que trabalhasse no palácio por 10 anos. Arnie vê a chefe das criadas repreendendo a criada com raiva e a chama de Nani. Ela pergunta o que acontecerá com a criada. A Nani lhe diz que ela será expulsa, pois quebrou algo valioso e terá que pagar sua dívida. Além disso, como ela cometeu um erro tão grave, nenhuma outra família a contratará. Ouvindo isso, Arnie começa a se sentir culpada. Ela se aproxima da confusão e pergunta à criada o que está acontecendo. Ela sabe que precisa resolver o conflito, já que ela é a responsável por isso. A chefe das criadas pede a Arnie que não se preocupe, pois ela pode cuidar disso, mas Arnie diz a ela que é sua responsabilidade, já que aconteceu dentro de seu palácio. Suas palavras surpreendem tanto a chefe das criadas quanto a Nani. A Nani fica comovida com suas palavras, pois Arnie não insinuou que estava ligada ao palácio. Ela decide relatar isso à duquesa. Arnie diz a eles que já sabia que a bola de cristal estava quebrada.
Ela diz que, mesmo que não quisesse saber, a chefe das criadas fez um tumulto que a fez ouvir. Arne olha para os pedaços quebrados da esfera e aconselha a chefe das criadas a não fazer um alvoroço por algo tão trivial, já que não é um grande problema. Ela então se pergunta se suas palavras serão suficientes para impedir que a criada seja expulsa. A criada acusada, juntamente com as outras criadas e Anani, olham para Arne em choque. Para elas, sua nova arquiduquesa era muito misericordiosa. Seus olhares eram tão longos que fizeram Arne ficar inquieta. A chefe das criadas pergunta a Arne se realmente está tudo bem em ignorar esse assunto, e Arne sorri, assegurando à chefe das criadas que é natural para as pessoas cometerem erros e que ela pode simplesmente comprar uma nova bola de cristal mágico. Ela então ordena que as criadas voltem ao trabalho, pois o assunto está encerrado. No entanto, a criada acusada se aproxima de Arne novamente e começa a chorar. Ela implora a Arne que aceite a sua lealdade. Ouvindo o apelo da criada, todos começaram a olhar para ela. Arne olha surpresa. A criada pega Arne de surpresa e pergunta o que ela está fazendo. A criada chama Arne de sua salvadora e jura retribuir sua gentileza até seu último suspiro. Suas palavras fazem Arne se sentir ainda mais culpada, já que foi ela quem quebrou a bola mágica em primeiro lugar. Arne tenta acalmar a criada, mas não tem sucesso. De repente, Anani chama a criada. A criada e Arne viram suas cabeças para olhar para ela. Anani traz uma caixa e a abre, revelando outra bola de cristal onde a duquesa pode ser vista rindo. A duquesa diz que sabia que algo assim aconteceria, então ela enviou muitas de suas bolas mágicas. Arne revira os olhos ao ouvir isso, percebendo que todos os seus esforços foram em vão. Mas a criada agora estava calma. Em seguida, a chefe das criadas relata o incidente a Allen no estudo de Cassian. Allen fica chocado ao ouvir isso, enquanto Cassian sorri orgulhosamente. Cassian não esperava que Arne se interessasse pelos assuntos do palácio. Ele começa a sair, e tanto a chefe das criadas quanto Allen notam que ele está indo embora e perguntam para onde ele está indo. Cassian sorri e informa a elas que está indo ver sua esposa, batendo a porta atrás dele e deixando as duas atordoadas. Cassian não era o tipo de pessoa que saía do trabalho assim, e Allen se pergunta por que ele estava agindo de forma estranha. Enquanto isso, a criada acusada está procurando Arne para pedir sua lealdade, enquanto Arne está se escondendo dela. Arne franze a testa, perguntando por que sempre acaba em situações como essa. Uma voz de repente a chama, assustando-a. Ela percebe que é Kraven. Ela está chocada ao vê-lo vestindo um vestido de mulher e pergunta o motivo. Kraven orgulhosamente diz a ela que é seu disfarce. Arne arqueia uma sobrancelha e fica sem palavras. Ela então pergunta se ele está vestido como uma criada, e Kraven assente. Arne coloca a mão na cabeça, irritada, e considera matá-lo. Ela então pergunta a Kraven o que ele está fazendo ali e o que os cavaleiros estão fazendo. Kraven diz a ela que escreveu sua carta de renúncia e veio vê-la. Suas palavras surpreendem Arne, e ela pergunta por que ele fez isso. Kraven diz firmemente que ele deveria estar com seu comandante, que é ela. Arne revira os olhos para ele com irritação e decide ignorá-lo. Ela anda em direção à porta enquanto Kraven a persegue. Ele diz claramente que não teve escolha a não ser jurar lealdade ao imperador como parte de seu dever nobre, mas a única pessoa que ele está disposto a seguir é Arne, sua comandante. Arne continua ignorando seus xingamentos, pensando em como ele é barulhento e desejando que ele se acalme. Sua indiferença deixa Kraven ainda mais furioso, e ele agarra para fazê-lo olhar para ele. Ele lembra a Arne de como ela costumava ser uma comandante firme, e ele está frustrado por ela estar fingindo ser frágil. Ele exige que ela volte a ser a comandante fria que ele conheceu. Arne continua a ignorá-lo, pensando em como ele é barulhento. Kraven continua falando, questionando por que Arne está tratando sua espada amada, chamada Evermore Nevermore. Tão mal Arne fica surpresa com a confrontação repentina e enérgica e franze a testa para ele, ordenando que ele vá embora, pois está se intrometendo. Ela diz a ele que o tio Sarno está voltando para casa em breve, então ele deveria ir com ele. No entanto, Kraven começa a chorar e súplica para Arne deixá-lo ficar, mesmo como uma criada. Nesse momento, Kraven nota Cassian olhando para eles. Cassian está sorrindo de forma ameaçadora e pergunta a Arne o que está acontecendo. Arne fica surpresa e gagueja, chocada com a chegada súbita de Cassian. Ela percebe Kraven e se pergunta a quem apresentá-lo. Cassian olha para Kraven e comenta que é a primeira vez que vê essa criada. Arne concorda apressadamente, mas percebe subitamente o que Cassian realmente disse.
Cassian continua dizendo que a criada não parece ser da casa do duque. Arne diz a ele que a trouxe do Império Ocidental, surpresa por Cassian aceitar facilmente a história de que Kraven é uma criada. Cassian sorri e concorda com a desculpa de Arne rapidamente. Kraven se inclina e anuncia sua partida. Arne olha para ele com raiva enquanto ele sai. Quando Kraven sai, ele se sente aliviado por Cassian não ter descoberto seu disfarce. Ele estava esperando por isso, mas percebe que Cassian está olhando para ele com raiva enquanto sai. Enquanto isso, Arne olha para Cassian e nota que sua expressão não parece boa. Ela pergunta a ele se ele está bravo. Cassian pergunta se ela estava tendo uma conversa secreta com a criada. Arne rapidamente nega com as mãos, dizendo a ele que não estava. Cassian sorri e a tranquiliza, dizendo que confia nela, o que a faz suspirar aliviada. Arne pergunta a Cassian se a criada parecia musculosa e masculina para ele. Cassian diz que é rude duvidar do gênero de alguém apenas com base em sua aparência externa. Arne concorda e se pergunta se o disfarce de Kraven realmente funcionou. Cassian olha para os olhos de Arne e elogia sua beleza, dizendo que eles são bonitos. Arne conta a ele como as pessoas costumavam ter medo de olhar nos olhos dela desde que ela era criança. Ela era considerada uma maldição para a família devido aos olhos vermelhos como sangue, e muitos a chamavam de a maldição da família. Ela explica que apenas uma pessoa em cada geração nasce com esses olhos. Cassian pergunta a Arne se seu tio foi quem derrotou o dragão apocalíptico que despertou há 30 anos e encerrou a Guerra de 10 anos com a União Oriental. Arne concorda com relutância. Seu tio é de fato um matador de dragões, mas ela não entende por que todos dizem que ele encerrou a guerra com a União Oriental. Ela acrescenta que seu tio é uma pessoa boa, o que faz Cassian sorrir. Ela se pergunta sobre o motivo desse sorriso. A conversa continua, e Arne chama Cassian de Vossa Alteza, o que faz Cassian franzir a testa, deixando Arne preocupada se disse algo errado. No entanto, Cassian sorri e pede que Arne o chame de querido. Isso surpreende Arne, já que ela nunca usou essa palavra em toda a sua vida, e ela pergunta a Cassian por que ela o chamou assim de repente. Cassian a chama pelo nome, o que a emociona. Ele diz a Arne que a partir de agora a chamará pelo nome e pede a ela que o chame pelo nome também. Arne fica corada e reflete por um momento, depois chama o nome de Cassian. Ele a traz para perto dele e acaricia sua cabeça, elogiando-a por ter cumprido seu pedido. Mais tarde, Cassian volta para dentro do palácio e começa a pensar na criada, Kraven, e como Arne reagiu a ele. Ele sorri de forma astuta e se pergunta se deveria pegar Kraven e interrogá-lo mais tarde. Já se passaram 2 dias desde que Kraven apareceu como uma criada, e Arne está surpresa que ninguém tenha comentado sobre sua aparência feminina. Ela se pergunta se o problema são seus olhos. Kraven se aproxima dela e pergunta se o comandante o chamou. Arne pergunta como ele conseguiu chegar até lá. Kraven explica que, após a partida de Arne para se casar, os Cavaleiros do Dragão Dourado ficaram agitados, já que todos agem como um só corpo. Eles foram até Arne, mas ela não estava lá. Kraven conta que imediatamente entregou sua carta de renúncia. Arne fica irritada com a maneira alegre com que ele fala sobre sua renúncia. Ele continua dizendo que também encontrou Ergon no caminho para entregar sua carta de renúncia e pergunta se Ergon também renunciou alegremente. Isso deixa Arne frustrada, e ela pede a Kraven que não fale sobre isso de maneira tão alegre. Enquanto Kraven reflete sobre as palavras de Arne, ele percebe a empregada acusada olhando para ele pela porta entreaberta. Quando a empregada percebe que foi vista, ela grita, o que faz Arne olhar na direção dela. Arne se pergunta quanto tempo a empregada estava lá. Kraven olha friamente para a empregada e diz a Arne que lidará com ela, já que ela está incomodando o comandante. Quando ele começa a sair, Arne pergunta chocado o que ele está prestes a fazer. Kraven se aproxima da empregada e abre completamente a porta. Ele a olha com raiva, dizendo que Arne já aceitou sua lealdade e pede à empregada que jure lealdade a ela na próxima vida. A empregada fica assustada e grita de medo, depois foge, chamando Arne de má. Kraven fecha a porta e começa a rir, o que faz Arne olhar com raiva e considerar fazer Kraven deixar o palácio com o tio Sarno. Mais tarde, Arne está tomando chá do lado de fora, e Kraven ainda está presente para servi-la. Ela está irritada com ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Ela pede a ele que saia, pois quer ficar sozinha, mas Kraven sorri e lembra a ela que em breve precisará de uma criada, já que está indo para a capital. Ele menciona uma regra que todos os nobres casados devem seguir, que é obter a aprovação do imperador.
O imperador resolve possíveis conflitos dentro das famílias nobres e também lida com questões de herança de propriedade. Arne pensa nisso como uma formalidade nos dias de hoje. Logo depois, algumas criadas zangadas se aproximam de Arne, incluindo a chefe das criadas e a criada acusada. Elas pedem para falar com Arne, que se pergunta se descobriram que Kraven é um homem, pois seria estranho se não tivessem. A chefe das criadas olha amargamente para Kraven, que devolve o olhar. Arne se levanta e tenta esclarecer a situação, mas a criada acusada começa a falar. Ela acha Arne injusta, pois elas estiveram com ela primeiro, e confessa que está magoada ao vê-la se aproximando de Kraven. Ela pergunta se Arne o favorece porque ele é um criado do Império Ocidental e promete treinar no Oeste também, apenas para ter uma chance igual. A chefe das criadas concorda e diz a Arne que seria injusto favorecer apenas um criado. Arne percebe que a inveja delas estava relacionada ao fato de ela parecer próxima de Kraven. Ela força um sorriso e diz que elas entenderam errado a situação, assegurando-lhes que não foi favoritismo. Ela confessa que gosta de todas elas. Suas palavras tocam as criadas, incluindo a chefe das criadas, que também admite que gosta de Arne. Arne sorri, pensando que suas palavras foram bem-sucedidas. Alguns dias depois, Arne está pronta para partir para a capital. Cassian a aconselha a não ficar nervosa e diz que ela só precisa cumprimentar o imperador. Ele segura a mão dela e a beija, deixando Arne corada. Cassian diz que não poderá vê-la por um tempo, pois tem trabalho a fazer no palácio, mas promete alcançá-la em breve. Arne diz a ele que partirá com o tio Sarno primeiro. Cassian acaricia o rosto dela e lhe dá um beijo nos lábios. Ele avisa para ficar satisfeita com esse gesto por enquanto, se sentir saudades dele. As criadas que estão por perto ficam animadas e elogiam o casal por fazer as bochechas de Arne ficarem ainda mais vermelhas. Enquanto o grupo se prepara para a viagem, Kraven, que está montado a cavalo, nota o Duque Sarno. O Duque sorri para ele, aliviado por ter alguma companhia. Enquanto isso, Arne está no carruagem com sua ama. A ama elogia Kraven por sua sinceridade, e Arne comenta que ele se tornou vice-comandante dos cavaleiros devido a essa determinação. Arne percebe que essa é a primeira vez que viaja de carruagem, pois sempre andou a cavalo. Ela acha a vista agradável dessa maneira. Ela fica corada e toca os lábios, lembrando-se do beijo com Cassian antes da partida. Arne ainda tem 3 meses de vida de casada pela frente. Ela está determinada a pedir o divórcio, mas será que vai mudar de ideia? Ela instantaneamente percebe seus pensamentos estranhos e os afasta. Sua ama, Erika, olha para ela com surpresa. Arne acha que está tendo pensamentos absurdos por não estar acostumada com tanta calma. De repente, a carruagem começa a tremer violentamente, e Arne fica alerta. Alguém grita que é uma emboscada. Kraven imediatamente ordena aos cavaleiros que protejam a princesa Arne e o Duque Sarno. Os cavaleiros cercam o Duque Sarno, que está no chão, assustado. O inimigo começa a atirar flechas neles. Kraven não esperava por esse ataque surpresa assim que chegaram no Império do Norte. Ele rapidamente ordena que os cavaleiros entrem em formação defensiva. Enquanto isso, Cassian está em seu escritório jogando xadrez com Alan. Quando ele faz uma jogada com o cavalo, ele para e fica olhando para a peça. Alan pergunta o que está errado, e Cassian diz que as peças de xadrez estão se confundindo, e ele se pergunta o que isso poderia significar. Nesse momento, seu mordomo entra correndo para relatar notícias urgentes. Ele diz que a arquiduquesa foi emboscada. Cassian fica congelado de choque, seus olhos se arregalam de medo. Enquanto isso, Arne olha para fora da carruagem e vê uma bomba de fumaça ao redor deles, percebendo que estão completamente cercados. Ela decide lutar contra os inimigos. Erika, sua criada, fica de joelhos, tremendo de medo, e jura proteger Arne com sua vida. Arne pede desculpas a Erika de forma confusa, e Erika fica atordoada. Arne então salta rapidamente da carruagem. Um cavaleiro lhe diz que é perigoso sair, mas ela o acerta e o faz cair. Ela conjura magia e abre um portal, pegando sua espada Nevermore, pronta para lutar. Cassian montou a cavalo e está tentando chegar apressadamente até sua esposa. Ele está bastante ansioso, o que não é comum para ele, e deseja que Arne esteja a salvo. Ele se pergunta se sua ansiedade é resultado de perder a peça. Ele tinha ganhado cuidadosamente ou era por um motivo diferente que ele não conseguia entender. Por enquanto, Kraven vê Arne e sua magnífica espada. Era uma das 2 espadas lendárias passadas pela família Goza. Entre as 2 espadas, uma que engolia cada alma era a notória espada Nevermore, que estava em posse de Arne. A nova começa rapidamente a lutar contra os cavaleiros inimigos.
Ela empunha Nevermore, cortando todos os cavaleiros que cruzam o seu caminho. Kraven está ciente de que a batalha poderia ser vencida em um único sopro com a Nevermore. Ele olha para sua comandante, impressionado, enquanto ela luta com o inimigo, que implora para ser poupado. Enquanto Arne luta contra outro cavaleiro, ele consegue bloquear o seu ataque. Ele fica surpreso ao ver uma mulher tão poderosa e decide escapar. No entanto, Arne imediatamente balança sua espada em sua direção, dizendo que não pode deixá-lo viver. Ele cai no chão com dor. Arne percebe que todos os inimigos agora estão derrotados. Nevermore se dirige a Arne como sua contratante e pergunta por que ela a chamou assim de repente, já que fazia muito tempo. Arne a ignora e a envia de volta para o portal mágico, alegando que ela está fazendo muito barulho. Kraven se aproxima dela e diz que não pode interrogar os inimigos, já que ela não poupou ninguém. Arne percebe isso e se afasta, dizendo calma que, se tiverem algum negócio com eles, eles atacarão novamente. De repente, Cassian aparece com seus cavaleiros, surpreendendo Arne e Kraven. Os cavaleiros estão ofegantes enquanto tentam alcançá-la rapidamente. Eles preocupados perguntam a Arne se ela está ferida, já que quase foi sequestrada. Arne gagueja, incapaz de formular uma única frase. Cassian aparece em seu cavalo, com uma expressão sombria enquanto olha para Arne. Arne o encara, incapaz de decifrar sua expressão. Cassian se aproxima dela e a abraça imediatamente. Os olhos de Arne se arregalam de surpresa, e ela fica corada com o ato súbito de Cassian. Cassian quebra o abraço e confessa que está contente por ter seguido Arne por precaução. Ele pergunta a Arne se ela está machucada em algum lugar. Arne, com a bochecha ainda vermelha, balança a cabeça e o tranquiliza que está bem. Ela esfrega a bochecha manchada de sangue e pergunta friamente quem ajudou a derrotar o inimigo. Arne contempla o que deve dizer, já que não pode dizer que fez isso. O Duque Sarno se aproxima deles e diz que vai explicar. Arne e Cassian o olham. O Duque Sarno coloca o braço em volta de Kraven, que também o olha surpreso. Ele então afirma que Kraven é quem salvou Arne de quase ser sequestrada e quem aniquilou os inimigos. Ao ouvir isso, Kraven começa a suar, surpreso ao ver o Duque Sarno mentir. Arne concorda imediatamente com o Duque Sarno e aponta para Kraven, afirmando que ele realmente fez tudo isso. Kraven olha para ela chocado, vendo que até sua comandante está colocando todas as ações sobre ele. Cassian olha para Kraven com desaprovação e pergunta se ele realmente fez isso. Kraven olha para os corpos mortos e depois para Cassian, coçando a cabeça e... Ele tenta esclarecer a situação, mas nota que Arne o está encarando com raiva, dando a entender que ele não deve contar a verdade a Cassian, ou ele morrerá. Assustado com Arne, Kraven retruca e confessa que derrotou os inimigos sozinho. Enquanto isso, na capital do Império do Norte, Grommium, as pessoas só falam do recém-casado casal real. Ouviu-se dizer que os dois se encontraram por acaso, e Cassian propôs a ela depois de se apaixonar à primeira vista. Um deles expressa preocupação com a Lady Halley, já que ela estava de olho em Marion Cassian. Seu companheiro diz que ela terá que observar o novo casal de longe. Eles se perguntam como o imperador reagirá quando ouvir sobre o casamento. No entanto, o imperador não estava muito feliz. Cassian e Arne logo chegam a Grommium. Cassian, preocupado com a segurança de Arne, acabou decidindo ir com ela. Arne fica maravilhada com a grande mansão do ducado de Terumujan. O mordomo-chefe da mansão os recebe. Cassian apresenta o mordomo a Arne e pergunta se ela quer dar uma olhada na mansão com ele para acalmar seus nervos. Enquanto isso, no Palácio do Norte, o Duque Sarno está preocupado com Arne enquanto toma seu chá. Ele pensa sobre o que aconteceu algumas horas atrás, após o emboscado. Ele confessou sua preocupação a Cassian de que as pessoas que os emboscaram não pareciam ser pessoas comuns e perguntou se ele estava bem. Cassian pausou por um momento e disse a ele que estava bem. A expressão de Cassian escureceu quando ele disse ao Duque que já sabia quem estava por trás do ataque, chocando. Quando o Duque Sarno tenta perguntar a Cassian como ele sabia, Cassian o interrompe, coloca a mão no ombro do Duque Sarno e pede a ele que não se preocupe. Ele lhe deu um sorriso astuto e disse que Arne também é preciosa para ele e não causará problemas. O Duque ficou imediatamente chocado com a resposta. No momento presente, o Duque Sarno se pergunta se foi uma boa ideia deixar Arne com alguém como Cassian. Enquanto toma seu chá, ele reflete que Arne é uma mestra de espadas e simplesmente mataria todos e voltaria para casa. Ele espera que ela suporte uma vida casada com sucesso. Um mordomo chega e informa que o Imperador do Norte o chamou. Duque Sarno se levanta felizmente e comenta que é um alívio, pois tinha receio de ser expulso do palácio. Ele aponta para seu guarda e se pergunta se eles deveriam cumprir sua tarefa. O mordomo tenta discordar, mas Duque Sarno interrompe e diz com alegria que trouxe presentes para o imperador, já que não podia vir de mãos vazias.
Duque Sarno veio com os presentes para subornar o imperador e pedir que ele cuidasse bem de Arne, além de dar um aviso sério de que não ficaria parado se o imperador tentasse se intrometer com Arne. Enquanto isso, o mordomo-chefe demonstrou estar irritado e entediado. O mordomo continuou dando a Arne um chato passeio pela mansão, sem saber que ela estava entediada. Ele continuou a guiá-la e descrever o palácio. Ele a conduziu por um corredor e explicou que o quarto no final pertencia à falecida arquiduquesa e estava atualmente trancado, pois ninguém podia entrar nele. Ele explicou ainda que gerações de arquiduquesas usavam aquele quarto, mas após um certo incidente, o quarto foi realocado. Ele apontou para as decorações na porta e disse que elas eram profundamente ligadas à história e encomendadas especialmente de Sazavi. Arne estava entediada com o discurso chato do mordomo e tinha um forte desejo de escapar. O mordomo perguntou se ela estava curiosa sobre mais alguma coisa, mas Arne o interrompeu imediatamente, dizendo que não tinha mais nada para saber. O mordomo perguntou se agora ela estava bem familiarizada com a estrutura interna da casa, e ela concordou rapidamente para evitar que o mordomo começasse a falar novamente. Ele a levou a um quarto e pediu que ela descansasse bem. Assim que o mordomo saiu, Arne se deitou na cama e suspirou aliviada. No entanto, sua paz foi interrompida por uma batida na porta. Ela se sentou de volta, irritada, e Kraven entrou em seu quarto alegremente. Arne perguntou por que ele estava ali, e Kraven se aproximou dela, dizendo que estava ali para estar ao seu lado. Arne notou que ele não estava vestido como uma empregada desta vez. Ao ouvir isso, Kraven perguntou se ela estava desapontada por não vê-lo assim. Arne lhe disse que não, fazendo Kraven sorrir. Kraven então começou a falar sobre seu marido, alertando Arne. No entanto, ele observou que com o rosto bonito e o alto status de Cassian, era surpreendente que ele tivesse decidido se casar com Arne. Isso ofendeu Arne, que ficou zangada e pediu a Kraven que se calasse. Mesmo que ela também quisesse saber a resposta para essa pergunta, eles foram interrompidos por outra batida na porta. Era Cassian. Quando ouviram a voz dele, ambos olharam um para o outro com medo. Cassian perguntou se poderia entrar, e Arne interrompeu, dizendo que o tio Sarno havia enviado uma mensagem através de Kraven. Cassian forçou um sorriso, e Arne calmamente perguntou por que ele estava ali. Mas Kraven tremia de medo ao ver a expressão fria de Cassian. Cassian informou Arne que veio para lhe falar sobre a agenda do dia seguinte e porque estava sentindo falta dela. Suas palavras pareciam piegas para Arne, mas ainda assim a fizeram corar. Subitamente, a ama de Arne chegou e informou que havia esquentado o banho de Arne. Ela notou Kraven e Cassian e perguntou se estava interrompendo algo. Arne se levantou imediatamente, aliviada por ver a ama chegar a tempo, e disse que iria se lavar. Cassian sorri e diz para ela seguir em frente enquanto ela sai. Kraven se curva diante de Cassian e anuncia sua partida. Cassian o encara e pede a ele para parar de fazer Kraven dar um salto. Kraven olha para Cassian enquanto fecha a porta do quarto e pede a ele um tempo para conversar. Kraven olha nervosamente para Cassian e se pergunta se sua identidade foi descoberta. Ele ri de forma desajeitada, pensando que pode passar com uma risada como costuma fazer, mas ao ver Cassian sorrindo friamente para ele, ele percebe que isso não funcionará desta vez. Ele coça a orelha e pergunta a Cassian sobre o que eles vão conversar. Ele sabe que o comandante também ficaria preocupado se sua verdadeira identidade fosse descoberta. Cassian diz que há algumas coisas que ele precisa perguntar. A atitude de Cassian muda instantaneamente quando ele pergunta sobre a verdadeira identidade de Kraven. A boca de Kraven se abre em choque, mesmo que ele tenha esperado por esse interrogatório. Ele se pergunta se exagerou ao dizer que lidou com todos os atacantes. Cassian continua, dizendo que já tem uma ideia de quem Kraven é e talvez saiba do que está falando. Kraven ri de forma desajeitada diante dessas palavras de Cassian. Cassian diz que está curioso sobre duas coisas, a verdadeira identidade de Kraven e o relacionamento dele com Arne. Kraven faz uma pausa, ponderando o que contar a Cassian sobre seu relacionamento com o comandante. Ele diz que eles têm um relacionamento próximo que não pode ser facilmente explicado. Ele se desculpa com Cassian, dizendo que não tinham a intenção de enganá-lo, mas simplesmente não podiam contar a ele antecipadamente. Ele confessa ainda que estava preocupado com a partida de Arne, então a seguiu até lá. Cassian ouve suas palavras atentamente e olha para ele com frieza, deixando Kraven assustado. Ele se pergunta se tornou seu relacionamento com Arne muito romântico em suas palavras. Kraven tenta se explicar, mas Cassian o interrompe e pergunta se ele é o mestre da espada. Kraven, que não esperava essa pergunta, fica sem palavras e não tem escolha a não ser admitir. Ele pergunta como Cassian sabia disso. Cassian, orgulhoso de seu palpite, diz a ele que apenas um mestre da espada pode se livrar de todos os invasores que atacaram a carruagem. Kraven concorda, já que seu comandante era um mestre da espada.
Cassian sorri e diz que Kraven deve estar preocupado com sua sobrinha a caminho da casa de seu marido e que ele o recebe oficialmente no Império do Norte. Kraven, ainda confuso com a súbita polidez de Cassian, agradece. Ele se pergunta se Cassian o confundiu com o tio de Arne, Sangeran. Mais tarde, Arne e Kraven estão tomando chá enquanto ele lhe conta sobre seu encontro com Cassian. Arne pergunta se ele fingiu ser seu tio, ao que Kraven concorda relutantemente. Arne coloca a mão na cabeça latejante, frustrada, e comenta que é o momento perfeito para que ele fosse embora, mas Kraven protesta, dizendo que não queria. Arne comenta que, pensando bem, ele se parece um pouco com seu tio Gera. Kraven olha para ela ansiosamente e pergunta se realmente se parece com o Sangeran em algum grau. Arne olha para o rosto animado dele indiferentemente e diz que ele mal se parece. Ela suspira ao pensar em fazer isso funcionar. Seu tio possui uma espada ainda mais famosa do que a dele, a espada do matador de dragões, Levitine. Nenhuma outra espada poderia substituir o esplendor do matador de dragões. Arne lança rapidamente magia para abrir um portal e retira a espada sagrada, Nevermore Evermore, a espada que está oposta ao Levitine. Nasceu da luz, o espírito perdido que foi guiado até a Sala da Valência. Kraven olha para a cena, impressionado, pois esperava que sua comandante fosse a mais legal quando empunhasse sua espada. Evermore pergunta zangada ao mestre por que ela só está chamando-a agora e se seu amor por ela esfriou. Tanto Arne quanto Kraven ficam sem palavras com as palavras de Evermore. Evermore continua dizendo que Arne prometeu cuidar bem dela quando assinaram o contrato. Arne ignora as reclamações de Evermore e pede à espada que faça um favor, já que é a única coisa que a espada pode fazer. Evermore fica tocada pelas palavras de Arne e elogia sua mestra por finalmente perceber seu valor. Arne aponta para Kraven, fazendo a espada se virar na direção dele. Kraven ri de forma desajeitada. Arne pede Evermore para ir até ele e fingir ser o Levitine. Isso confunde Evermore, que zangadamente se move para a esquerda e direita, exigindo que Arne explique como ela pode pedir que ele imite uma espada tão inferior e trivial. Ela o adverte a não tocar em seu nobre corpo. Kraven imediatamente se curva para Evermore e promete servi-la com todo o seu coração. Ao ver Kraven se curvar, Evermore dá uma careta. Kraven se levanta e jura, em um tom determinado, que limpará pessoalmente a lâmina radiante de Evermore todas as manhãs, tarde e noite. Suas palavras fazem Evermore se acalmar, e ele pergunta se ele realmente fará isso. Arne acena com a cabeça e diz a Evermore que Kraven é realmente bom em limpar. Isso faz Evermore mudar de ideia e permite que Kraven faça o acordo de que ele a limpará. Kraven chora de felicidade e agradece ao orgulhoso Evermore. Vendo-os, Arne suspira aliviada, pensando que é bom que Evermore seja fácil de lidar. Na manhã seguinte, Arne chegou para encontrar Cassian. Ela ainda não estava acostumada a usar vestidos. Cassian a chama, fazendo Arne olhar para ele. Ele também estava bem vestido para a ocasião. Ele a puxa para perto dele, fazendo o coração de Arne bater mais rápido. Ele sorri para ela e comenta que ela finalmente está olhando diretamente para seus olhos, fazendo Arne corar. Ela rapidamente se solta do abraço de Cassian e pede a ele para se apressar, ou eles vão chegar atrasados. Finalmente, eles chegam ao Palácio do Norte. O palácio parecia muito maior e mais grandioso do que o Império Ocidental para Arne. O castelo estava cheio de coisas para ela olhar. Arne fica maravilhada e comenta que é incrível. Horas dentro do palácio. Ela observa as esculturas expostas do lado de fora, e Cassian sorri com a expressão fofa dela. Nesse momento, o mordomo do palácio chega e pergunta a Cassian o que o trouxe ali. Cassian responde, como se o palácio pudesse ser visitado por ele. O mordomo fica surpreso e diz que não ousaria dizer isso. Cassian informa ao mordomo que veio ver o imperador. O mordomo se curva e informa que o imperador está indisposto e que eles terão que esperar um pouco mais. Tanto Cassian quanto Arne ficam surpresos. Enquanto isso, dentro do Palácio do Norte, um homem entra em um corredor de maneira bastante ríspida. Ele está com raiva por algum motivo. É o príncipe herdeiro do Império do Norte, Edward. Ele rende os dentes como se tivesse sido repreendido pelo imperador por não ter ideia do que o segundo príncipe, Mackenzie, estava fazendo. O imperador pergunta se Edward sequer está ciente de seus deveres como príncipe herdeiro e pede a ele para se recompor. Edward agora está furioso, pois o imperador o tratou como se ele fosse um cara irritante e patético. Ele chuta uma escultura com raiva, enquanto o mordomo tenta acalmá-lo, alertando de que o imperador ouvirá sobre seu comportamento. Edward olha furiosamente para o mordomo e diz que não se importa. Ele continua destruindo coisas enquanto o mordomo tenta impedi-lo sem sucesso. Edward tenta chutar outra escultura quando o mordomo informa que seu primo, o arquiduque de Terum, Eugene, chegou. Edward congela e pergunta se seu irmão realmente veio.
Seus olhos brilham e ele pergunta por que ele veio depois de dizer que está ocupado. O mordomo informa a Edward que o arquiduque se casou recentemente. Edward lembra disso e comenta que o casamento só foi frequentado por Mackenzie, lamentando não ter ido por estar doente na época. Ele chama Cassian de bastardo, sem perceber que ele está por perto. Edward pergunta ao mordomo onde Cassian está agora. Enquanto isso, Arne e Cassian estão sentados em uma sala, em silêncio, bebendo chá. Cassian sorri com conhecimento, sabendo que o imperador não está doente. O imperador do Império Ocidental enviou o Duque Sarno para ameaçá-lo com subornos, o que o deixou irritado. Embora o imperador tenha enviado seus homens para emboscar a carruagem de Arne, eles voltaram vivos, graças a um espadachim inesperado. Cassian sabe que a pessoa mais fácil para o imperador descontar sua raiva seria Edward, e isso é exatamente o que aconteceu na realidade. Cassian ri, o que confunde Arne, já que ele estava rindo antes. Ela pergunta a ele quando eles finalmente vão conseguir se encontrar com o imperador. Cassian faz uma pausa por um momento. Já se passaram 4 horas desde que eles entraram no palácio e ainda não conheceram o imperador. Cassian sorri para ela e diz que o imperador está doente. Ele sugere que há um belo jardim no palácio e pergunta se ela gostaria de dar uma olhada ao redor. À medida que Arne sai, ela se estica e boceja. Eles estiveram sentados por cerca de 4 horas dentro do palácio. O que fez com que os músculos de Arne doessem. Ela olha ao redor do jardim, perguntando-se por que as árvores são tão pequenas. Ela veio aqui para descansar, mas não conseguiu encontrar um lugar para fazê-lo. De repente, um homem se aproxima por trás, assustando Arne. Como reflexo, ela rapidamente acerta o homem, cerrando os punhos, pronta para lutar. O homem, agora caído no chão, esfrega a bochecha e pergunta se ela sequer sabe quem ele é. Era Edward. Edward olha para Arne e fica sem palavras. Ele cora profusamente, está hipnotizado e se pergunta de onde veio um anjo. Arne olha para ele preocupada e pergunta se ele está bem. Edward rapidamente diz que está bem, coça a cabeça e pergunta se ela é um anjo de algum lugar. Arne fica surpresa com suas palavras e se pergunta se ele está louco. Edward sorri para ela, ainda hipnotizado por sua beleza, e pergunta se pode saber seu nome. Arne fica desconfortável e não quer dizer a ele. Ela o acha irritante e decide evitá-lo. Ela se vira sorrateiramente, mas Edward percebe. Edward se pergunta se Arne está agindo intencionalmente como se não o conhecesse para despertar seu interesse, já que ele é o príncipe herdeiro. Ele joga o cabelo com confiança e diz que ela pode já saber quem ele é. Ele continua dizendo que gostaria de saber seu nome, mas é interrompido. Edward se vira para ver os criados se aproximando, mas acena com a mão, dizendo que está ocupado. Ele se vira para ver Arne, mas ela desapareceu. Enquanto isso, Cassian ainda estava esperando pelo imperador. Ele já havia bebido seu chá, mas o imperador ainda não havia chegado. Ele suspeita que o imperador não pretende vê-lo hoje. Ele considera adiar sua reunião, já que a festa imperial em breve acontecerá, dando-lhe a chance de encontrá-lo. De repente, a porta se abre, e Cassian se pergunta se é Arne, mas era o mordomo que informou que o príncipe herdeiro estava procurando por ele. Cassian pensa por um momento e diz que se encontrará com Edward. O mordomo olha rapidamente ao redor do quarto e pergunta onde está Arne. Cassian diz que ela parece estar passeando pelo jardim e pergunta se ele gostaria de dizer mais alguma coisa. O mordomo faz uma pausa por um momento e, em seguida, fala, dizendo que não sabia se Cassian já sabia disso, mas houve muitos casos recentes em que damas de famílias nobres foram sequestradas. Cassian fica surpreso com suas palavras. O mordomo continua dizendo que o conde Tessalaca tem coletado informações sobre esses casos, mas não é fácil e pode exigir assistência de Cassian. Ele é interrompido quando a porta se abre de repente, e Edward chama alegremente por seu irmão. Cassian sussurra ao mordomo que discutirá o assunto com o conde Tessalaca em outro momento. Edward se aproxima de Cassian, ofegando, enquanto o mordomo se retira. Cassian olha para Edward e pergunta por que ele está tão animado. Edward felizmente exclama que encontrou a pessoa dos seus sonhos, elogiando-a como nada menos que um anjo. Ele tosse educadamente enquanto Edward continua dizendo que conheceu sua ideal no caminho para encontrá-lo. Ele confessa a Cassian que foi amor à primeira vista. Cassian sorri e pergunta ao seu primo quem é a incrível dama que o fez se apaixonar à primeira vista. Edward lhe diz que tentou perguntar pelo nome dela, mas foi tarde demais, pois ela desapareceu depois que ele tirou os olhos dela. Ele bate na própria cabeça e diz que parecia uma miragem. Edward conta a Cassian que a mulher tinha características impressionantes, como cabelos prateados deslumbrantes e olhos vermelhos, o que não se vê todos os dias. Ouvindo isso, os olhos de Cassian se estreitam de raiva. Ele percebe que Edward está falando de Arne, deixando-o sem palavras.
curioso com a pessoa se aproximando e fica chocado ao ver Arne. Ele alegremente pega a mão dela, chamando-a de anjo que ele tinha visto antes, considerando o encontro deles aqui como destino. No entanto, Cassian agarra a cintura de Arne, deixando Edward confuso. Cassian então explica a Edward que ele deve não ter ouvido as notícias e apresenta Arne como sua esposa. Edward está completamente chocado e Cassian pede a ele para receber Arne como a nova dama de Teron Eugênia e sua cunhada. Edward ainda relutantemente segura Arne e a chama de cunhada. Cassian triunfante sorri enquanto observa a confusa Arne, enquanto Edward fica para trás sentindo que tudo está desmoronando. No final, eles não conseguiram se encontrar com o imperador. Arne está exausta assim que retorna e deita no jardim da mansão esperando conseguir um momento de descanso. Ela ouve barulhos altos e levanta a cabeça para tentar localizar a fonte do barulho. Ela vê que a agitação foi causada por empregadas que estão agitadas ao redor de Kraven, elogiando-o por sua confiabilidade, já que ele foi o cavaleiro que salvou Sua Alteza. Todas elas se desfazem em elogios a Kraven. Ele se apresenta como o cavaleiro responsável por proteger Sua Alteza, aproveitando a atenção. Ele informa as empregadas que estará sob os cuidados delas daqui em diante e elas continuam a cobri-lo de admiração. No entanto, o momento passageiro é interrompido quando uma jovem empregada dá um passo à frente, olhando profundamente nos olhos de Kraven. Irritado com a visão dela, ele a reconhece como Erika, a empregada que tinha. Kraven percebeu que Erika o estava espionando, mesmo quando ele estava disfarçado como empregada. Nervosamente, ele pergunta se tem algo em seu rosto enquanto ela continua a encará-lo com olhos inabaláveis. Erika, com ousadia, pergunta se já se encontraram antes, o que deixa Kraven com medo de ser reconhecido. Ele balança a cabeça e exclama que não há como terem se encontrado. Erika persiste, questionando por que ele lhe parece tão familiar e tentando lembrar a ocasião específica. Kraven, tentando desviar sua atenção, coça a cabeça e a acusa de estar usando uma cantada, insinuando brincando seu interesse nele. Ele espera que seu disfarce como empregada não seja descoberto. Erika, no entanto, permanece firme e se recusa a recuar, insistindo que já o viu em algum lugar antes e tentando lembrar a ocasião específica. Kraven percebe que as outras empregadas também estão prestando atenção à conversa, o que o preocupa à medida que a situação se agrava. Mudando rapidamente de tom, ele sugere que devem ter se cruzado quando chegaram ao Palácio Imperial, explicando que, como chegaram juntos, ela deve tê-lo visto lá. Ele parece desesperado para esclarecer a situação e grato por ter pensado rapidamente em uma resposta. Erika pondera sobre sua resposta, ainda duvidando, e pergunta se isso é realmente verdade. Kraven ri nervosamente, confirmando sua história fabricada. Enquanto isso, Arne observa a cena do jardim e fica furiosa com Kraven por chamar tanta atenção para si mesmo. Quando Kraven encontra o olhar dela, ele percebe seu olhar furioso, e a aura dela transmite a sensação de que ela o mataria se fossem expostos por causa dele. Seu humor previamente alegre fica sombrio, e seu sorriso se transforma em uma careta. Alguns dias depois, rumores sobre a próxima festa imperial circulam pelo palácio, com apenas 10 dias restantes para o grande evento. Durante o chá, Cassian pergunta a Arne sobre o progresso de suas preparações para a festa. Arne hesita em sua resposta, admitindo que planejava usar o que já tinha e não sabia que precisava se preparar. Sua babá reage bruscamente ao ouvir a conversa, expressando sua descrença e gritando, perguntando se Arne não aprendeu nada com tudo que ela lhe ensinou. Ela lembra a Arne sobre a natureza intimidante da alta sociedade e como os nobres a zombariam se ela estivesse despreparada. Assustada com o súbito desabafo, Arne instintivamente cobre os ouvidos. A babá fica ainda mais furiosa com essa reação, questionando seu significado, e continua gritando, ameaçando contatar a duquesa imediatamente. Cassian interrompe a discussão rindo e expressando sua alegria por finalmente poder ajudar Arne com algo. Tanto Arne quanto sua babá o olham com confusão e perguntam sobre seu significado. Cassian revela que conhece uma solução para isso, ele apresentou uma mulher chamada Agatha a eles. Gienna, comumente conhecida como Marciana, como ela informou a Arne. Arne ficou surpresa com a semelhança entre as marcianas e sua mãe em seu comportamento. Quando Arne a cumprimentou de maneira simples, a marciana fez uma careta, observando que uma saudação tão simples era típica do estilo ocidental. Ela informou a Arne que a instruiria sobre a etiqueta adequada do norte e pediu que ela seguisse de perto sua orientação. De repente, a conversa delas foi interrompida quando a bola de cristal de Arne exibiu uma imagem de sua mãe, que cumprimentou as marcianas. A mãe de Arne expressou felicidade por ter alguém tão renomada cuidando de sua filha.
As marcianas espelharam as expressões da mãe de Arne, retribuindo o sentimento e declarando como era uma honra conhecê-las, tanto a ela quanto a sua bela filha. Ao ouvir isso, Arne ficou surpresa com a mudança repentina de comportamento das marcianas. Ela ficou corada enquanto elas elogiavam sua aparência na conversa. A mãe de Arne e as marcianas se despediram uma da outra, prometendo se encontrar pessoalmente da próxima vez. Percebendo a postura rígida de Arne, as marcianas sentiram sua inquietação. Elas encorajaram Arne a relaxar e começaram a explicar a hierarquia real para que Arne entendesse como as coisas funcionavam. Arne descobriu que, como princesa do Império Ocidental e Grã-Duquesa de Terra Eugênie, ela só precisaria se curvar ao imperador e à imperatriz, excluindo todos os outros. As marcianas forneceram informações sobre a família imperial do Império do Norte, acreditando que isso era importante. Elas explicaram que o imperador Zef tinha 3 filhos de mães diferentes, 2 meninos e uma menina. A falecida imperatriz deu à luz o príncipe herdeiro Edward, enquanto o segundo príncipe, Mackenzie, nasceu de um relacionamento casual com uma empregada. Em contraste, a princesa Cynthia, de 6 anos, nasceu da imperatriz atual, Imperatriz Pulcaria. As marcianas também revelaram que os 2 príncipes tinham um relacionamento tenso e que os nobres estavam divididos sobre quem deveria herdar o trono. Arne, ouvindo esses detalhes pela primeira vez, ficou chocada com o estado caótico da família real, pois ela não estava ciente disso anteriormente. Curiosa sobre por que os nobres estavam confusos sobre o herdeiro legítimo quando o primeiro príncipe já havia sido proclamado como príncipe herdeiro, Arne pediu mais informações. No entanto, as marcianas responderam brevemente que havia uma disputa em curso e que não podiam fornecer mais detalhes. Mudando o foco de volta para a próxima festa, as marcianas perguntaram sobre os planos de traje de Arne. Arne mencionou que pretendia usar o que já tinha. Em resposta, as marcianas riram, observando que isso coincidia com o que Cassian havia dito. Arne ficou confusa com essa declaração, e as marcianas simplesmente informaram que o vestido mais bonito estava sendo preparado para ela na maior boutique da capital. Algumas horas depois, Arne, ainda exausta com as lições de etiqueta, afundou em uma cadeira. Quando alguém bateu à porta, Arne presumiu que fosse Kraven ou Eve e permitiu. Para sua surpresa, quem entrou foi Cassian. Puzzled pela postura relaxada de Arne, ela olhou para cima e imediatamente corou de constrangimento ao ver Cassian. De forma brincalhona, ele observou que ela parecia ter tido um tempo difícil, mas rapidamente se recuperou. Arne se levantou e explicou que tinha sido um pouco cansativo, seu rosto ficando vermelho de vergonha. Ela olhou para Cassian de maneira hesitante quando ele a chamou e pediu que ela reservasse algum tempo para ele. Acontece que Cassian tinha uma surpresa para ela e precisava levá-la a algum lugar. Arne seguiu atrás dele enquanto ele a guiava, segurando sua mão e curiosa sobre o destino deles. Ela perguntou para onde estavam indo, pois ele havia pedido para ela fechar os olhos. Cassian simplesmente pediu a ela que abrisse os olhos e anunciou que tinham chegado. Arne abriu os olhos e ficou maravilhada com a vista diante dela. O céu noturno estava claro, com estrelas cadentes caindo das nuvens. Enquanto ela admirava a paisagem, Cassian explicou alegremente que, quando criança, costumava vir aqui sozinho para apreciar a vista. Arne ficou agradavelmente surpresa por Cassian a levar a este belo lugar e admirou silenciosamente seu lado adorável, sem perceber seu apreço por momentos como esse. Finalmente, após alguns dias, a aguardada festa imperial aconteceu. As mulheres cochicharam entre si sobre os cumprimentos extraordinários que Cassian tinha ido para encontrar um vestido que se encaixasse perfeitamente na arquiduquesa, superando os trabalhos de inúmeros designers renomados. A conversa delas parou quando Cassian e Arne fizeram sua entrada, anunciados como o arquiduque e a arquiduquesa de Terra Eugênie. Embora o casal estivesse deslumbrante junto, todos os olhares estavam em Arne. As mulheres não puderam deixar de elogiar sua beleza e elegância de seu vestido, que era de um tom de preto que elas nunca tinham visto antes e combinava com o terno que Cassian estava vestindo. Enquanto isso, Arne sentiu um certo desconforto e desejou tirar o vestido, mas perseverou em respeito ao esforço que tinha sido colocado na criação do vestido. Ao notar sua inquietação, Cassian a tranquilizou, pedindo que ela relaxasse e lembrando-a de que, dentro dessas paredes, ela não precisava se curvar para ninguém, pois ele a protegia com sua autoridade. Arne expressou sua compreensão e apreciação por suas palavras reconfortantes. Eles continuaram a caminhar pela sala enquanto Cassian compartilhava que as marcianas eram como uma madrinha para ele. Curioso sobre o que Arne tinha aprendido com ela, ele perguntou, sem saber da revelação que ela havia feito sobre sua família disfuncional.
Arne percebeu que não podia divulgar essa informação, então, em vez disso, mencionou que havia aprendido sobre cumprimentos adequados e sobre a família imperial, reconhecendo que Arne provavelmente não tinha. Arne não aprendeu sobre outras famílias nobres, então Cassian concordou silenciosamente consigo mesmo em dar a ela uma breve visão geral. Ele apontou discretamente as famílias nobres à vista deles e explicou de maneira brincalhona quais eram mais toleráveis do que outras. Interrompendo, Arne buscou confirmação de que, como arquiduquesa, ela não era obrigada a se dar bem com todos. Cassian concordou e assegurou a ela que era sua escolha decidir com quem ela queria ser próxima ou manter distância. As palavras gentis de Cassian surpreenderam Arne e ela percebeu que outros poderiam ficar com ciúmes ao observar a consideração de Cassian por ela. No entanto, essa gentileza a deixou desconfortável. Ela apontou para ele que não viu Sua Majestade presente no evento. Ela não esperava que eles se aproximassem tanto, e ficou desapontada com a ausência do rei. Cassian admitiu que Sua Majestade poderia não comparecer. Isso confundiu Arne, pois ela pensava que eles haviam vindo especificamente para encontrá-lo. Ela expressou sua sensação de que estavam sendo evitados, lembrando da última vez que tentaram se encontrar com o imperador e falharam. Nesse momento, Tessalaka chamou Cassian, informando de um assunto urgente. Cassian ficou relutante em deixar Arne, mas ela o assegurou de que ficaria bem e que tinha a intenção de decidir por si mesma com quem queria se aproximar ou evitar durante sua ausência. Embora Cassian estivesse furioso com a situação, ele partiu prometendo voltar em breve. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Edward estava relaxando preguiçosamente em um sofá enquanto relembrava o momento em que conheceu Arne. Seu mordomo lembrou de que a festa imperial já havia começado, mas Edward ainda estava focado na ideia de ver Arne novamente. Ignorando a possibilidade de ser repreendido por Sua Majestade, Edward expressou sua indiferença e continuou desejando a presença de Arne. O mordomo finalmente mencionou que Cassian e Arne também estavam na festa, o que fez Edward pular do sofá em agradável surpresa. Ele resolveu não perder a oportunidade de cumprimentar Lady Arne, percebendo as pequenas chances de encontrá-la sem a presença de seu marido. Animado, Edward se aproximou de Arne, que estava sozinha, e aproveitou a oportunidade para iniciar uma conversa com ela. Ela ficou visivelmente surpresa com sua aparição súbita, mas Edward ficou encantado por ela tê-lo reconhecido e secretamente emocionado com a possibilidade de sentimentos mútuos entre eles. Ele pediu um momento de seu tempo, e Arne concordou, desde que fosse uma conversa curta. Edward estava encantado com a direção que as coisas estavam tomando e a levou para o terraço para mais privacidade. Ele se dirige a ela pelo nome, deixando-a curiosa sobre sua escolha de tratamento. De repente, ele pergunta sobre seu entendimento do amor. Sem esperar por sua resposta, ele continua explicando que, para ele, o amor é a atração genuína do coração. Arne simplesmente diz entendo, perguntando-se por que ele está compartilhando isso com ela. Edward ousadamente declara que seu status matrimonial não importa para ele, pois ele próprio já está noivo. Antes que Arne possa compreender totalmente a situação, Edward confessa seu amor por ela, deixando-a em completo choque. Edward revela que está encantado com ela desde o primeiro encontro deles. Arne está incrédula com suas palavras e lembra a ele que ela já é casada. Edward lança a pergunta se é possível encontrar um amor verdadeiro mesmo depois do casamento. Chocada com suas palavras, Arne pergunta se ele está sugerindo que eles tenham um caso. Ele confirma, afirmando que seus casamentos foram arranjados por razões políticas e que o amor pode ser buscado por meio de um caso. Arne abana a cabeça incrédula, ponderando suas opções. No entanto, ela percebe que não pode prejudicá-lo, considerando que ele é o príncipe herdeiro. Na tentativa de solidificar suas intenções, Edward pega a mão dela e pergunta se ela estaria disposta a nutrir um amor verdadeiro por ele. Ele sugere que, se ela não deseja ter um caso, pode se divorciar de seu marido e se casar com ele, enquanto ele rompe seu noivado. Arne não aguenta mais essa conversa absurda. Quando o príncipe se inclina para beijar sua mão, ela estava tão irritada quanto nunca esteve desde que chegou lá. Rápida como um raio, ela atingiu sua mão em um ponto específico em seu pescoço, deixando-o inconsciente. Ela olhou para o corpo dele caído no chão, ponderando como conseguiu se conter de matá-lo e admirando sua própria paciência. Enquanto isso, na festa, Cassian estava em uma conversa com Tessalaka sobre os recentes sequestros de mulheres no reino. Apesar dos esforços para contratar mais guardas, o criminoso permanecia elusivo e as vítimas pareciam ser escolhidas aleatoriamente. Tessalaka instou Cassian a abordar urgentemente essa questão. Cassian parecia distraído, e Tessalaka perguntou sobre o que estava pensando.
Cassian se desculpou e disse que discutiriam isso mais tarde, com uma expressão séria. Cassian olhou pela sala, incapaz de avistar sua esposa, quando outra pessoa o interrompeu, solicitando sua atenção. Seu olhar então caiu sobre Arne, que parecia estar se dirigindo à varanda com Edward. Observando seus movimentos, ele se perguntou qual era a intenção deles em sair sozinhos. Ele sabia que Edward tinha sentimentos por Arne, mas ela não parecia corresponder a esses sentimentos, pelo que ele sabia. Ele se dirigiu para a varanda, mas antes de sair, Arne voltou e esbarrou nele. Curioso sobre o motivo de sua súbita solidão, ele perguntou onde ela esteve. E Arne admitiu sinceramente que tinha estado na varanda, mas hesitou quando ele perguntou se ela estava sozinha. Eventualmente, decidindo ser honesta para evitar problemas futuros, ela disse a ele para ouvir com atenção. Ela revelou que o primo dele precisava de ajuda mental e tinha confessado seu amor por ela mais cedo. Arne expressou suas preocupações sobre alguém assim potencialmente se tornando imperador, pois isso poderia colocar o país em perigo. Ao ouvir isso, Cassian começou a rir. Arne ficou se perguntando por que ele estava levando a possível causa da ruína de seu país tão levemente. Todos observaram o casal de longe, maravilhados com a visão de Cassian rindo, pois estavam testemunhando um evento tão incomum pela primeira vez. Na manhã seguinte, Arne informou detalhadamente a Kraven sobre o evento da noite anterior. Kraven ficou chocado e se perguntou como o príncipe herdeiro poderia fazer algo tão louco. Ele perguntou a Arne se ela o tinha matado, mas Arne simplesmente tomou seu chá e disse que apenas o tinha nocauteado porque ele era o príncipe herdeiro. O choque de Kraven se transformou em compreensão quando ele percebeu que essa era a razão pela qual tinha ouvido rumores de que o príncipe herdeiro não estava se sentindo bem naquela manhã. Mais cedo naquela manhã, algumas criadas estavam conversando e lembrando como Sir Kraven tinha sido gentil e prestativo com elas. Compartilharam histórias de como ele era um bom cavaleiro, ajudando mulheres a carregar cestas de lavanderia às vezes, e também ficaram maravilhadas com como ele salvou a duquesa quando sua carruagem foi atacada. Enquanto elogiavam suas boas qualidades, Erika rolou os olhos. Ela também tinha observado seu comportamento, mas o achou suspeito, especialmente quando ele seguia Arne de perto. Parecia que ele tinha o hábito de conversar com sua espada. Erika quase foi pega observando, mas conseguiu se esconder atrás de um arbusto e evitar ser detectada. Ela decidiu continuar de olho nele devido ao seu comportamento suspeito. Enquanto Arne e Kraven conversavam sobre os eventos da noite anterior, Erika os observava de seu esconderijo atrás de uma árvore. Ela estava tentando pegar Kraven em algum ato suspeito para confirmar suas suspeitas. Kraven não percebeu quando Erika se aproximou deles e a assustou com sua chegada repentina. Erika se dirigiu a Arne como a duquesa e expressou seu desejo de falar com ela em particular. Tanto Arne quanto Kraven ficaram confusos com esse encontro inesperado e esperavam que sua cobertura não tivesse sido comprometida. Arne instruiu Kraven a sair para que eles pudessem conversar em particular. Enquanto Kraven se afastava, ele secretamente esperava que Erika não o tivesse reconhecido do tempo em que ele se disfarçou como uma criada.